O Catar está a travar uma jihad branda contra os Estados Unidos, envenenando crianças com narrativas anti-americanas. Parte disso requer explicação, mas a maior parte está a acontecer à vista de todos. Vejam este vídeo. Foi publicado pela Al Jazeera Plus e tem o título maravilhoso: A Constituição é uma porcaria. Eis como a mudamos. No YouTube, o mesmo vídeo aparece com um nome diferente. Os Ikewa não são uma democracia. Vamos ver como o Catar quer consertar a democracia supostamente podre da América. É talvez a principal razão pela qual os EUA continuam emperrados em tantas questões importantes. Portanto, afivelem os sapatos e empoem as perucas, enquanto examinamos como a Constituição impede os EUAR de se tornarem uma democracia multirracial próspera e exploramos o que será preciso para a mudar. Alguma vez olham à vossa volta e se perguntam como a vida nos EUASH se tornou tão desesperadora? Temos uma Constituição do século XVIII que está muito mal equipada para resolver os problemas do século XXI. O que torna a Constituição profundamente falha é que não reflete as necessidades e os valores atuais deste país e do seu povo. Ótimo, dirão vocês, mas se a Constituição é tão falha, mostrem-me um exemplo concreto. Porque na sua essência, a Constituição é toda sobre poder, ditando quem o pode exercer e como. Vejam, aqueles homens em Filadélfia eram ricos, brancos e profundamente desconfiados do poder que as pessoas comuns poderiam exercer nas eleições. Há tanto para analisar aqui, mas vamos começar por como o Catar define o problema. Segundo eles, os Estados Unidos estão emperrados, falidos e não são democráticos por causa do seu documento fundador, um documento escrito por homens brancos para preservarem o poder para si próprios. E continua. Vamos ouvir mais do Catar da Al Jazeera sobre o que está errado com a América. E tudo se resume a quê? Uma Constituição enraizada na escravatura, enraizada na exclusão, excluindo as mulheres, excluindo qualquer pessoa que não possuísse propriedade, excluindo qualquer pessoa que não fosse homem. Isto é real. É um documento que, na sua essência, foi escrito por homens brancos que queriam construir para si um país em terras violentamente tomadas aos povos nativos. A Constituição dos Kelea-6 não é apenas pró-escravatura. Também foi construída através de um projeto de colonialismo de povoamento. Portanto, se os americanos quisessem reescrever a sua Constituição para a tornar mais representativa dos valores e da demografia atuais, o que teriam de fazer? Esta dificuldade é uma grande razão pela qual a vida nos Islinéua pode parecer uma corrida numa roda de hamster, enfrentando as mesmas batalhas sobre armas e aborto e inúmeras outras questões, sem chegar a lado nenhum. Entretanto, outros países estão a fazer progressos reais. Não se olha para o EUA como um modelo do que colocar na sua Constituição. Olha-se para outros países que protegem formas mais recentes de direitos. Portanto, segundo este vídeo, os EUADA estão emperrados, não são democráticos, são racistas e governados por homens brancos. E grande parte disso, dizem-nos, deriva de uma Constituição ultrapassada que se recusa a evoluir. Interessante, não é? Pessoalmente, acho que os Estados Unidos são uma das grandes luzes do mundo moderno, o país que levou o Ocidente à sua maior era de prosperidade. E a Constituição, nós, o povo dos Estados Unidos, é um dos documentos mais importantes da era moderna. Mas a verdadeira questão é, quem está por trás deste vídeo e qual é o objetivo? O vídeo vem da Al Jazeera Plus, um braço direto do governo do Catar. E aqui há algo crítico que muitas pessoas no Ocidente não entendem porque dão como garantidas as suas liberdades. Em ditaduras, e o Catar é uma ditadura islâmica, a mídia não relata a realidade nem expõe problemas. O seu propósito é servir o regime e educar a população. O que o Catar está a fazer aqui é tentar educar a juventude americana para lhes dizer que estão a crescer num país racista, antidemocrático e corrupto. E vamos parar por um segundo e ver quem está a dizer isto. O Catar, um país cuja constituição é o Alcorão, um texto do século VII, imposto através da lei Sharia. Sob a Sharia, os homens podem casar com meninas de 9 anos. Abandonar o Islã é punido com a morte. As mulheres são propriedade. Não há liberdade de expressão, de religião ou de protesto. Os homossexuais são executados. E este país está a dar lições aos americanos sobre a construção de uma democracia multicultural. Poderá dizer, vá lá, é só um vídeo. A Al Jazeera tem milhões de programas. Então vamos ver como a Al Jazeera Plus se descreve. A Al Jazeera Plus
É um projeto único de notícias digitais e de narração de histórias que promove os direitos humanos e a igualdade, responsabilizando o poder e amplificando as vozes dos que não têm poder. Sim, direitos humanos, a especialidade do Catar. O Catar não é apenas uma ditadura islâmica. É o lar de centenas de milhares de escravos dos tempos modernos. Não há outra forma de o descrever. Trabalhadores migrantes, principalmente do Sudeste Asiático, sem direitos, a servir os cidadãos do Catar. Milhares, 6.000, morreram a construir os estádios do Campeonato do Mundo. Um Campeonato do Mundo que o Catar conseguiu subornando funcionários da FIFA. O Catar parece muito mais próximo do Afeganistão do que do Ocidente. Não se deixe enganar pelos arranha-céus. O emir do Catar está intimamente ligado à Irmandade Muçulmana e é um dos seus principais apoiantes. A principal diferença entre o Catar e o Afeganistão é que o Catar escolhe a Jihad branda, ou mais precisamente, tanto a Jihad branda como a Jihad dura. A ligação do Catar à Al-Qaeda, a Bin Laden, ao Talibã, ao Hamas e a outras organizações jihadistas está bem documentada. Este vídeo é sobre a Jihad branda. A Irmandade Muçulmana entendeu há muito tempo que não pode derrotar o Ocidente com bombas, então vai conquistá-lo por dentro. Eles usarão a democracia para destruir a democracia. Como eles mesmos escreveram num memorando da Irmandade Muçulmana, o processo de assentamento é um processo jihadista de civilização. Os irmãos muçulmanos devem entender que o seu trabalho na América é uma espécie de grande jihad para eliminar e destruir a civilização ocidental por dentro e sabotar a sua casa miserável com as suas mãos e as mãos dos crentes, para que seja eliminada e a religião de Deus se torne vitoriosa. E eles admitem isso abertamente com as suas próprias palavras. Não queremos nos fundir na sociedade americana e desaparecer. Queremos entrar na sociedade americana com ideais islâmicos e reformular o seu pensamento. Queremos reformulá-los. Queremos transformá-los em indivíduos muçulmanos. Não devemos ter sentimentos de aversão por eles ou de intolerância, porque eles são muçulmanos em potencial. A educação é uma das áreas mais importantes que os muçulmanos têm de abordar. E embora o nosso objetivo final, não seja apenas fazer parte do sistema que vivemos agora e que vemos, o nosso objetivo final é criar os nossos próprios sistemas islâmicos e não apenas criar sistemas islâmicos para os muçulmanos, mas olhar para todas as outras pessoas que partilham este país conosco como muçulmanos em potencial. E nesse processo a longo prazo de tornar a América muçulmana, toda a América muçulmana. Portanto, antes era pela espada, agora é entrar no parlamento e depois fazer leis que funcionam como a espada, a lei da islamofobia no Canadá, M103. Sim, Irmandade Muçulmana. Descobri que há apenas duas coisas que estão abertas aos nossos movimentos: voto ou bala, nada no meio. Eu costumava dizer que a democracia é haram. Agora digo que a participação na democracia é a nossa jihad. Essa é a nossa jihad. Vamos lutar não com as balas, mas com os votos. Ir às urnas e votar é agora uma ação obrigatória, Fardain. E é uma jihad que agora precisa de ser feita porque esta é a nossa jihad moderna. Pode eleger uma pessoa que queira a Sharia. Porque nos Estados Unidos, o que sabemos é que na eleição passada, apenas nesta última eleição, houve mais de 800 candidatos muçulmanos a concorrer a cargos públicos. Podemos acabar com cerca de 50 membros do Congresso nos próximos 6 anos. Essa é realmente a essência de desmantelar o sistema de injustiça, é substituí-lo pelas pessoas que representam o profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta é a religião correta. Esta é a religião que toda a humanidade precisa de seguir, o Islão. E não vamos parar até que entre em todas as casas. Uma coisa em que penso sempre que vejo estes vídeos: se a América é tão terrível, por que não voltam para os países maravilhosos de onde vieram? Somália, Líbia, Iêmen, Síria. Não há nada moral, social ou politicamente que os países muçulmanos façam melhor do que o Ocidente. Se você não concorda, prove que estou errado. Escreva nos comentários como a imigração muçulmana tornou seu país melhor. Os índices de criminalidade diminuíram? O número de vencedores do Prêmio Nobel aumentou? As mulheres se sentem mais seguras andando nas ruas?
Há apenas uma coisa que países como o Catar fazem melhor que o Ocidente: entender como o outro lado pensa. O Catar entende como o Ocidente pensa, e eles exploram isso. A Al Jazeera e a AJ Plus existem para enfraquecer o Ocidente por dentro, usando a terminologia ocidental. Eles apertam exatamente os botões que fazem a juventude americana duvidar de seu próprio país. Usando uma linguagem progressista, essa narrativa é perfeita para jovens privilegiados e narcisistas, ensinados a acreditar que todos os problemas do mundo são culpa deles, por causa de sua cultura, sua história, seu país. Eu sou o racista, eu sou o colonizador, eu sou o opressor e, portanto, eu também sou o salvador. Odeio te dar essa notícia, meu bem, e o Catar nunca dirá isso, mas o motivo pelo qual a maioria dos países muçulmanos são ditaduras não tem nada a ver com a cor da sua pele. O fato de a escravidão ser comum no mundo muçulmano muito antes e muito depois de existir na Europa não tem nada a ver com seus ancestrais. A perseguição e o desaparecimento de minorias no mundo muçulmano não tem nada a ver com o colonialismo europeu. E o fato de que os piores países do mundo para ser gay são quase todos muçulmanos não tem nada a ver com seus pronomes. Não tem nada a ver com o Ocidente e tudo a ver com os valores das sociedades muçulmanas, de sociedades governadas pela lei da Sharia, que o Catar defende. A mídia é um braço da jihad branda do Catar. A educação é o segundo. O Catar investiu bilhões de dólares na educação americana na última década. Pense nisso. Por que uma pequena ditadura islâmica despejaria tanto dinheiro para educar crianças americanas? Porque são bonzinhos? Ou porque querem travar uma jihad branda? Abaixo deste vídeo, vou deixar o link de um artigo e uma pesquisa de Ella Kennan sobre a guerra branda do Catar e da Irmandade Muçulmana contra o Ocidente, incluindo o conceito de envenenamento do conhecimento, sobre o qual falarei na próxima semana. Os links incluem dezenas de exemplos de educação pró-islâmica no EUA, desde a primeira série até as universidades. O Catar promove a mesma narrativa. A América é racista, colonialista, má. E os resultados mais claros da influência do Catar, que vimos muito claramente nos últimos 2 anos, são a doutrinação islamista de estudantes americanos sobre o conflito entre Israel e as organizações islamistas que o Catar financia. As manifestações violentas foram muito organizadas, muito orquestradas. Estudantes americanos que não dizem nada sobre as guerras na Síria ou no Iêmen, os estudantes que se calam sobre a revolta do povo do Irão contra o regime islâmico, os estudantes americanos que não se importam com o genocídio de cristãos em África, acordaram a 8 de outubro de 2023 e começaram a protestar contra Israel. Será coincidência que as universidades que receberam dinheiro do Catar tenham tido muito mais incidentes violentos contra judeus? Mas não se trata apenas de violência. Com centenas de milhões de dólares e nenhum país chega perto do valor que o Catar gasta, o Catar cria cursos, materiais e seminários que são depois utilizados por organizações islamitas. Vejamos, por exemplo, os materiais de uma organização chamada Teaching While Muslim. Por que é que os estudantes americanos precisam de aprender sobre a Palestina, uma identidade nacional formalizada na década de 1960? Talvez fosse melhor saber sobre o povo judeu que deu ao mundo a Bíblia e tem uma ligação de 3.000 anos com a terra de Israel. O Catar é um estado islamita que espalha propaganda anti-ocidental, anti-americana e, claro, anti-israelita. Através dos meios de comunicação, das redes sociais e da educação, desde a primeira classe até aos doutoramentos. É um lobo em pele de cordeiro progressista. Vou deixar muitos links para quem quiser aprofundar o assunto. Mas os frutos da influência islamita já são visíveis. O perigo de a Europa e os Elixir aparecerem dentro de algumas décadas, como o Iêmen, o Afeganistão ou a Síria, é real. Os valores ocidentais estão sob ameaça. E o Catar é o mais perigoso agente do caos. A Constituição americana não é uma porcaria. A lei da Sharia é. A consciencialização é o primeiro passo. A ação é o segundo. Por favor, partilhem este vídeo, comentem e deixem um gosto. Obrigado a todos os que me apoiam. Só por vossa causa é que consigo continuar. Vemo-nos no próximo vídeo.
Yala, adeus.